E aí, pessoal, tudo bem? Os campeonatos estaduais terminaram, finalmente, né, depois de muito tempo, até defendo os campeonatos estaduais e tudo, mas já chegou lá. E agora finalmente vai começar a temporada dos campeonatos nacionais, né? A Série A, principalmente, muita gente está falando, já é o principal assunto aí do noticiário, ainda mais depois dessa rodada de Libertadores e Copa do Brasil, já que ela já ficou para trás. O assunto virou o Campeonato Brasileiro, começa nesse sábado. Mas eu não queria falar do Campeonato Brasileiro, eu queria falar da Série B e da Série C. Esse assunto também inclui a Série D, tá? Mas eu vou focar mais na Série B e na Série C, sendo que o princípio vale para D também, porque eu acho que elas merecem uma discussão maior sobre a fórmula de disputa. A gente já vive uma Série B, uma Série C com o mesmo formato já há algum tempo, e as pessoas meio que aceitaram que ela vai ficar assim. E eu acho que não, acho que a gente podia contestar um pouco e tentar melhorar a Série B e a Série C para que ela melhore o futebol brasileiro e que ela alcance mais o torcedor desses times, dos times que vivem na Série B, na Série C, na Série D do futebol brasileiro. Eu defendo os campeonatos estaduais, a permanência deles, fiz um outro vídeo aqui, e este vídeo aqui que vocês estão vendo agora é meio que uma continuação daquele, tá? Naquele vídeo, só pra resumir, eu defendo que os campeonatos estaduais continuem existindo, mas eles sejam curtinhos, um mês e meio, só aí pra entrada, né, como se fosse essa salada do prato, e depois o prato principal, que seriam os torneios nacionais. Os clubes que estão jogando seus estaduais, os clubes que jogam alguma divisão nacional, depois os estaduais vão jogar sua divisão nacional. Todos os outros clubes do Brasil jogariam torneios estaduais que seriam equivalentes à Série E, uma quinta divisão nacional. Eles jogariam dentro dos seus estados, daí cada estado faria seu sistema de disputa aí de acordo com a quantidade de times que sobrassem, eventualmente criando grupos regionais dentro dos seus estados, para apontar em outubro, novembro, fazer uma fase final regionalizada dessa quinta divisão. Tá? Mas seria tudo, no começo, tudo regional para ser pertinho, economizar dinheiro, todo mundo viajando de ônibus dentro do possível. Mas a Série B e a Série C, e a D também, elas precisariam de um trabalho melhor ali. Elas são divisões, no geral, deficitárias, em que os clubes têm que rebolar para conseguir pagar as contas, que elas só se viabilizam também porque a CBF se prontificou a pagar as passagens aéreas de todos os times. Então, ela acaba tendo essa ajuda da CBF. E acho que dá pra fazer diferente, porque no final das contas o futebol brasileiro tem 60 vagas nas 3 principais divisões. A Série D eu não estou contando agora, porque a Série D são aqueles grupinhos de 4 em que depois vai pro mata-mata. E se um time vai mal na primeira fase, só fez 6 jogos, então é um mês e meio ali, o time já não tem calendário do segundo semestre. A Série B e a Série C ainda dão um pouquinho mais de calendário. Mesmo assim são 60 vagas só, né? E 60 vagas é muito pouco para a dimensão geográfica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro aí tá em todo o país, tem times com alguma tradição, com alguma torcida, com alguma capacidade de desenvolvimento ou com algum potencial de desenvolvimento ali para alcançar gente, para alcançar pessoas. O Brasil é um país que é muito populoso, então tem cidades com 1 milhão de habitantes que não tem time nem na Série A, nem na Série B, nem na Série C. Cidade de 1 milhão de habitantes, quer dizer, quanta gente tem ali, quanto dinheiro potencial poderia estar sendo injetado no futebol, e que não é porque o futebol não chega a essa cidade de 1 milhão de habitantes. Estou falando de Manaus, o Cuiabá ficou muito tempo, agora o Cuiabá está aparecendo, né? O Cuiabá subiu para a Série B, mas assim, muita cidade importante ali que fica à margem do futebol brasileiro. Campo Grande, faz tempo que não aparece, Teresina, São Luís agora voltou a aparecer, mas ele ficou muito tempo fora também do radar. E daí, as cidades do interior também muito ricas, sobretudo no sul e no sudeste, mas também até no nordeste, algumas cidades grandes do interior ali que não conseguem entrar, ou quando entra rapidinho um ano ou outro, mas não consegue se manter ali por falta de espaço, porque são poucas vagas para muito time com tradição, até com alguma torcida. Claro que não são times de massa que vão dar 15 pontos para a Rede Globo numa transmissão em TV aberta, mas são clubes com potencial regional para atrair patrocinadores na sua cidade, para fazer com que as pessoas daquela cidade se envolvam com o futebol e que injetem dinheiro no futebol brasileiro de alguma forma, né? E isso o Brasil não faz. Se você vai na Europa, eles conseguem fazer com que qualquer cidadezinha de 50 a 60 mil habitantes acaba tendo um time minimamente forte, assim,
minimamente forte não, mas minimamente tradicional, vai, que jogue numa das 3 ou 4 primeiras divisões nacionais e consigam ali fazer com que todo mundo de alguma forma tenha um futebol a seu alcance. E o brasileiro não dá essa oportunidade ao seu torcedor. Então acho que poderia melhorar bastante. A Série A eu acho que não precisa. A Série A ela tem problemas econômicos ali, mas muito por falta de vergonha na cara dos times da Série A. Porque eles têm a atenção da mídia, eles têm a atenção de patrocinadores e eles têm dinheiro, eles têm até um glamour ali de jogador querer jogar lá. Eles só não conseguem mais porque eles não se organizam internamente para criar políticas de marketing ali, para atrair mais torcedor no estádio, para se organizar melhor, para jogar menos dinheiro fora, com contratação ruim, essas coisas. E eles também não tomam vergonha na cara de fazer um acordo entre eles para distribuir dinheiro de forma mais legal na televisão e fazer acordos mais vantajosos. Mas a Série B e a Série C não tem esse poder de barganha. O que então eu imagino? Eu imagino você quebrar a Série B em 2 grupos. Só que não 2 grupos de 10, mantendo 20 times. Eu imagino uma Série B de 28 times. Daí parece, pô, 28, com 20 é difícil pagar, com 28 vai ser mais difícil. Então, mas 28 com 2 grupos de 14, 2 grupos regionais que são quase que 2 campeonatos à parte. Tá? Então, e a Série C, eu imagino ela dividida em 3 grupos de 12. Tá? Eu tô aqui com o tablet só para ver a lista do time, se não esqueço, tá? Porque é muita gente. Com 3 grupos de 12, porque daí seriam 36 times. E só que sempre jogando regional. E com muito jogo regional, muitas das viagens você até resolve de ônibus. Até porque, fazendo com grupos de 12 ou grupos de 14, com 14 você faz 26 jogos, com 12 você faz 22 jogos na primeira fase. Depois eu explico. Mas na primeira fase. Então você poderia fazer um calendário a partir do final dos estaduais, praticamente só jogos de fim de semana, sem jogos de meio de semana. Fazendo só jogos de fim de semana, um jogo por semana, dá pra fazer mais viagem de ônibus, assim, de viagem de ônibus não é tão confortável, mas não vai ficar aquela coisa de joga quarta, pega o ônibus, chega na quinta, pega o ônibus, joga de novo no fim de semana, que isso fica o time no ônibus. Não, dá pra fazer uma coisa um pouco mais racional. E claro, viagens longas, aí a CBF estaria bancando as passagens, né? Então viagens mais longas, a partir de sei lá quantos quilômetros, aí pode fazer um cálculo ali, um estudo sobre viabilidade econômica a partir de tanta distância. Aí você faz uma viagem de avião e você pode até programar, dentro do possível, a tabela fazendo que você economize viagens. Por exemplo, se você faz um grupo que tenha Paysandu e Remo juntos e algum time tem que viajar até Belém para jogar, pode jogar em Belém 2 jogos seguidos. Se viaja uma vez para Belém, joga com os 2 e volta. E o Paysandu e o Remo, quando forem para outros lugares, também de repente viajam, fazem 2 jogos fora de casa e voltam para casa e depois ficam um tempinho em casa jogando. Economiza dinheiro. Tá? Mas então como que eu imaginei aqui? Eu até fiz uma divisão de como ficariam esse campeonato brasileiro que eu pensei das séries A, B e C, considerando como foram os campeonatos do ano passado e fazendo a divisão de vagas de acordo com o que será disputado agora, tá? A Série A seria a Série A que a gente conhece, pontos corridos, tudo. Se quiser mudar para mata-mata, depois teria que ver aí como fazer encaixar no calendário, porque você precisaria de mais datas, né? Mas seria aquele lá: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Avaí, Bahia, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco, tá? Série A desse ano. A Série B dividiria em 2 grupos de 14. Então os times só jogariam dentro do seu grupo, que seriam quase 2 campeonatos à parte. 2 grupos de 14, 26 datas. Se depois, inclusive, esse campeonato se mostrar viável, poderia até aumentar para 2 grupos de 16, fazendo um campeonato com 32 times na Série B. Mas vamos com 14 para ir com calma. 2 grupos de 14. Joga só dentro do seu grupo, grupos regionais, claro que uma Série B que divide o Brasil em 2, ainda tem alguns deslocamentos maiores. Mas seria uma Série B com 22 jogos. E eu pensei o seguinte: o campeão de cada um dos grupos subiu de divisão. Não tem o campeão, faz uma campanha espetacular e ainda vai jogar um mata-mata com 4º, 5º colocado. Não, subiu. Por quê? Porque a briga pelo primeiro lugar passa a valer muito. Porque não é só ter uma vantagem do mando de campo no mata-mata, uma vantagem de pegar um adversário mais fraco. Não, você já subiu. Leva troféu, se é campeão do grupo da Série B Norte, campeão da Série B Sul, qualquer coisa assim, subiu, é campeão.
põe faixa no peito, leva troféu, recebe troféu, põe o pôster no jornal do dia seguinte, tudo isso, tá? E depois você até pode fazer uma final entre os dois campeões regionais para dar um super campeão da B, só para ter um jogo a mais e ganhar um pouquinho mais de dinheiro ali com esse mando de campo. Além de tudo, você pode dar um prêmio em dinheiro para esses dois campeões regionais. E daí dos 14 de cada grupo, eu imaginei, um sobe, e os outros 4, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, fazem um mata-mata com os 4 do outro time para definir mais 2 promovidos, dando os 4 promovidos que você precisa. Então seria um promovido de cada grupo e mais 2 vagas a disputar entre os outros 4. Ou seja, de 14, 5 vagas, os 5 primeiros lugares têm interesse. Ou seja, ali tem muito time. Se considerar ainda que os últimos vão cair, né, os 2 ou 3 últimos de cada grupo vão cair, então tem muito time que ali fica ainda desses 14, todo mundo vai estar disputando alguma coisa até perto do fim do campeonato, ou vai estar lutando para não cair, ou vai estar lutando para ficar entre os 5 primeiros, e quem já tiver bem lá entre os 5 vai estar brigando para ser o primeiro. Todo mundo vai ter interesse. Os grupos ficariam como? Ficariam no grupo norte. Daí eu estou pegando a série B desse ano e mais os melhores da série da série C do ano passado. América Mineiro, Atlético Acreano, esse é o norte, né? América Mineiro, Atlético Acreano, Atlético Goianiense, Boa, Botafogo da Paraíba, CRB, Cuiabá, Náutico, Paysandu, Sampaio Correia, Santa Cruz, Sport, Vila Nova e Vitória. Esse seria a Série B Norte. Você vê que ela pega muitos times do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e mais os times de Minas. A Série B Sul fica com Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, Brasil de Pelotas, Bragantino não, Botafogo de Ribeirão Preto, Red Bull Bragantino, Brasil de Pelotas, Coritiba, Criciúma, Figueirense, Guarani, Juventude, Londrina, Oeste, Operário de Ponta Grossa, Paraná, Ponte Preta e São Bento. Você vê que são basicamente esses times ficariam sendo um grupo São Paulo e Sul, né? O estado de São Paulo mais o Sul. Neste grupo, por exemplo, muitos deslocamentos poderiam ser de ônibus. Então a CBF economizaria um dinheiro aí, não precisaria... Isso viabilizaria um torneio maior com mais times. Eu imagino que dos 14 de cada grupo cairiam 3, então seriam 6 rebaixados. Pensando que são 28, caírem 6, não está ruim, né? Cairiam 6. Por que cairiam 6? Porque a Série C teriam 3 grupos regionais de 12. Desses 3 grupos poderiam subir também o campeão, sobe o campeão, então sobe em 3. E das outras 3 vagas você, por exemplo, poderia definir também entre uma repescagem ali, entre pegando mais os outros 3 times de cada chave, né? Então mais um time, o segundo, o terceiro, o quarto de cada chave, fazem uma repescagem nacional para definir mais 3 times para subir. Ficaria como aí pegando os times da Série C desse ano que não caíram na B aí que eu imaginei, e mais os melhores da Série D do ano passado. Eu divido com Norte, Centro e Sul, né? O Norte ficaria com ABC, Altos do Piauí, América de Natal, Campinense, Confiança, Ferroviário do Ceará, Globo, Itabaiana do Sergipe, Juazeirense, Salgueiro de Pernambuco, Sergipe e 13. Você vê que é só time do Nordeste, muitos deslocamentos ficariam reduzidos aí, muita rivalidade regional. A gente, por exemplo, teria Sergipe e Confiança, um clássico sergipano. Teria 13 e Campinense, clássico paraibano, clássico de Campina Grande. Teria alguns jogos ali entre times do interior do Nordeste também. Teria ABC e América de Natal no Rio Grande do Norte. Quer dizer, esse tipo de duelo também alimenta o campeonato. Um grupo de 12 na Série C. O grupo Centro seria Brasiliense, Fluminense de Feira de Santana, Imperatriz do Maranhão, Independente do Pará, Iporá de Goiás, que esse é o time mais fora do contexto ali, né? Um time pequeno, que fez uma boa campanha aí na Série C do ano passado. Esse ano jogou já o Campeonato Goiano de novo, até fez a campanha mediana. Luverdense, Manaus, Motoclube, Nacional do Amazonas, Remo, Rio Branco do Acre e Sinop do Mato Grosso. Você vê que esse grupo pega alguns times mais do sul, do nordeste, tipo o Fluminense de Feira, o centro-oeste e um pouco norte. Seria um grupo meio interior também, interior do Brasil. Até para economizar com alguns deslocamentos. Por exemplo, o Independente do Pará fica no mesmo grupo do Remo e dos times do Amazonas, então são para voos, aí fica um pouquinho mais fácil. Mato Grosso também fica um pouquinho mais fácil. No grupo Sul,
Brusque, Caxias, Joinville, Linense de São Paulo, Novo Horizontino, São José do Rio Grande do Sul, Tombense, Tubarão, Tupi, Uberlândia, Volta Redonda e Ipiranga de Erechim. Então pegaria aí o Rio de Janeiro, mais São Paulo e sul do país. Também muitos deslocamentos poderiam ser feitos de ônibus nesse grupo, e o que economizaria bastante dinheiro. Algumas rivalidades aí, algumas questões regionais que seriam colocadas em jogo também, alguns desses grupos, e poderia ser interessante também. No caso, por exemplo, do grupo central, teria um Nacional com o Manaus, apesar de o Manaus é o time que está surgindo aí, mas ele até vem um pouco de dentro do Nacional, Remo, Independente do Pará, que fizeram a final do Campeonato Paraense desse ano. Então assim, você vê que dá pra fazer. Tem alguns times aqui que falam, pô, mas você tá botando o Iporá, um time pequenininho, você tá botando, sei lá, o Independente de Tucuruí, nem é um time tão grande assim, tudo bem, eu tô fazendo em relação ao ano passado, tem alguns times aqui que nem são tão fortes, assim, tão tradicionais, mas tem time tradicional que não coube aqui, aqui, por exemplo, no interior de Pernambuco, aqui não tem o Central de Caruaru, não tá aqui, o Central de Caruaru não teria conseguido vaga aqui, mas ele teria chance, se ele poderia conseguir vaga, teria espaço para ele eventualmente ocupar um lugar aqui, né? Sei lá, o MAC, o Maranhão, do Maranhão, por exemplo, teria espaço, teria mais chance de conseguir um lugar aqui num universo já muito mais ampliado de times. Não ficariam só 60 times. Então acho que daria para dar esse jeito aí na Série B e na Série C, que acho que elas ficariam mais interessantes porque elas ficariam mais disputadas, com mais grupos regionais, com times se enfrentando, times que tem alguma questão ali regional, que um significa alguma coisa para o outro, mesmo que seja rivalidade. Então, distâncias menores, até para o torcedor que quiser viajar e acompanhar, é mais fácil, e que tem mais prêmios mais claros, prêmios assim, a promoção, né? Então, ser primeiro do grupo já sobe, daí tem o grupo, que seria a zona da Libertadores, né, do Campeonato Brasileiro principal, seria a zona de repescagem, para também conseguir uma vaga, porque todo mundo tem alguma coisa brigando ali. A Série D, eu não fiz o estudo porque ela dependeria muito dos critérios de classificação, mas a Série D seguiria essa mesma lógica. Se eu fiz a Série A com 2 de 14, a Série B com 2 de 14, a Série C com 3 de 12, talvez a Série D tivesse que ser alguma coisa, por exemplo, 4 ou 5 de 10. 4 ou 5 grupos de 10 ali. Você vai diminuir no grupo também, para diminuir as distâncias entre os times, e também porque são clubes com um potencial econômico um pouco menor ali, então você tem que ser um pouco mais realista. Mas seria alguma coisa assim. E daí, assim, quase todos os times com alguma relevância acabariam incluindo em alguma das 4 primeiras divisões do Campeonato Nacional, tendo um calendário de ano inteiro para poder correr atrás de patrocinador, para poder correr atrás de acordo de camisa, para poder correr atrás do seu torcedor, fazer um programa de sócio-torcedor decente, que o torcedor sabe que ele vai ter 20 jogos no ano para poder ver, então ele sabe que tem motivo para querer comprar um sócio-torcedor, para poder fazer um contrato de ano inteiro com seus jogadores, não correr o risco do jogador ter que sair ali porque o contrato de 3 meses o cara vai ficar desempregado, para poder fazer tudo isso. E eu acho que a Série B e a Série C precisam de atenção, não dá para simplesmente aceitar, não, tá assim, tá bom, tá funcionando. Não sei se tá funcionando não, porque tem muito time no futebol brasileiro que tem condição, tem tamanho para estar nesse lugar e não consegue porque simplesmente não tem vaga suficiente para ele. Tá bom? Bom, se vocês concordam, discordam aqui, escreva aqui embaixo nos comentários. Se gostaram do vídeo aí, se inscreva no canal, curta o vídeo, clica no sininho para receber as notificações ali. E falem aí se vocês gostam também da Série B, da Série C, o que vocês acham disso tudo aí, tá bom? Então é isso aí, um abraço e até mais.